Olá, senhores. Vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre configuração de VMware vSphere HA, né? Ali a parte de configurar ali um cluster e um DRS no servidores VMware. No primeiro vídeo nós fizemos os preparativos, né? Criamos ali as redes virtuais, configuramos storage, colocamos os hosts no vCenter, né? E criamos também um data center e adicionamos esses hosts dentro desse data center no Virtual Center. E hoje nós vamos fazer a configuração prática do cluster e do DRS. Então vamos partir aqui para o nosso laboratório. Pois bem, entrando aqui no nosso laboratório, deixa eu cancelar aqui para começar de novo. Eu tenho aqui no meu vCenter, né, o data center criado, tá? Que eu chamei de IT, e dentro desse data center eu tenho aí os dois hosts e uma máquina Debian associado a esse host, e essa máquina está dentro do storage, né? Dentro daquele storage FreeNAS que nós configuramos as LUNs e a LUN e adicionamos a mesma LUN a ambos os servidores, né? Porque eles têm que compartilhar uma área de armazenamento. Beleza. Então, depois do data center criado, depois de todos esses preparativos feitos, né? Conforme vocês podem conferir no primeiro vídeo, eu vou clicar aqui agora em New Cluster. Tá? Vou chamar esse cluster de HA, vou marcar aqui, ligar o VMware vSphere HA e ligar o vSphere DRS, tá? Que esse carinha aqui trata do balanceamento dos recursos. Beleza. Avanço e na parte de DRS ele pergunta se eu vou querer nível manual, parcialmente automático ou totalmente automático. O ideal é colocar totalmente automático para que ele, por si só, monitore os recursos dos servidores, veja quem está mais estressado e quem está mais light e faça o movimento das máquinas virtuais entre eles, fazendo assim o balanceamento de carga, tá? Então isso, você colocando automático, o VMware vai tratar disso sozinho, sem ter que ter uma interação ali do técnico, né? Então avanço e Power Manager, né? Não vou usar o recurso de Distributed Power Manager, que é o recurso do VMware vSphere, que permite o balanceamento e uso de energia, ou seja, ele detecta que alguns hosts ou um host está mais tranquilo e ele movimenta as máquinas virtuais desse cara para os outros hosts que estão mais ativos e desliga esse host para que haja aí uma economia de energia. Se esse host for necessário novamente, ou seja, as máquinas que estão ligadas não estão dando conta das máquinas virtuais que estão trabalhando, então o VMware trata de ligar os hosts que estão desligados, né, e movimenta as máquinas virtuais para eles novamente, tá? Então no meu caso eu não vou usar aqui o Distributed Power Manager. Avanço, digo que o host vai ser monitorado, né, monitorar o host, tá? Aqui eu tenho a parte de Admission Control, né, onde eu vou, por exemplo, definir o tolerável, né, o que é que o VMware vai tolerar em relação à falha de host no cluster. Aqui eu estou dizendo que o VMware vai tolerar um host que vai falhar, e aí ele automaticamente, que vier a falhar, e aí ele automaticamente vai pegar as máquinas virtuais desse host e distribuir entre os outros. Dependendo do número de hosts que você tem, se você tiver, por exemplo, 4, 5, 6 hosts, e você vê que esses hosts têm demanda para sustentar, por exemplo, a falha de 2, então você pode colocar 2. De repente você tem lá 6 servidores VMware, todos no cluster, e você sabe que se falhar 2, o VMware vCenter vai conseguir, através do recurso HA, movimentar as máquinas virtuais desses dois hosts para os outros sem afetar o teu ambiente, tá? Aí eu vou colocar aqui 1 porque eu tenho somente 2, então é tolerar somente 1, né? Então se eu colocasse aqui 2 eu teria problemas, porque se os meus dois hosts viessem a parar, eu não tinha aqui para onde enviar as máquinas virtuais, né? Ou seja, para um terceiro ou quarto host, tá? Você pode definir isso também através de percentual dos recursos, tá? Você pode definir aqui percentual de memória e de CPU
para trabalhar essa questão do Admission Control, tá? Então eu vou deixar aqui, né, um host e vou avançar. Nível de prioridade eu posso deixar médio, tá? De restart da VM, né? Tá? Ele vai reiniciar a máquina virtual, né? No outro host, tá? Eu estou colocando prioridade médio, posso colocar alta, mas médio já me atende e atende bem. Vocês vão ver que na hora que a gente for simular, o VMware vai atender bem ao restart da máquina virtual de um host, saindo de um host para outro. Porque no recurso de HA, o VMware não quer dizer que a máquina virtual vai ser movimentada de um host para outro sem desligar. Não, o VMware ele detecta que o host parou, né, e reinicia a máquina virtual no outro host. É assim que o HA funciona, tá? E aí o cliente ele tem um downtimezinho básico aí de alguns segundos, porque lógico a máquina virtual está sendo reinicializada, mas não é nada muito crítico, tá? Avanço, vou dizer que vou usar o monitoramento de VM, tá? Monitoramento de máquina virtual. Aqui eu iria usar, por exemplo, o EVC, tá? Tanto para hosts AMD como para Intel, mas eu não vou usar isso no momento. O EVC é justamente para questão de compatibilidade entre processadores, tá? Posso dizer ele aqui, por exemplo, que na hora que ele for fazer o movimento das máquinas virtuais, fazer o movimento checando pela compatibilidade dos processadores dos hosts, né? Se você estiver usando servidores AMD, se estiver usando servidores Intel, aí você define aqui, por exemplo, o tipo de processador, tá? E aí o VMware vai tratar de movimentar as máquinas virtuais entre os hosts de processadores semelhantes para evitar assim, qualquer tipo de impacto em relação ao movimento na hora que ele estiver movimentando as máquinas virtuais, ou seja, deixando as máquinas virtuais o mais, digamos assim, o mais próximo possível da configuração anterior, quando ela sai de um host para outro, tá? Em relação ao processador. Avanço aqui, também avança a questão aqui do armazenamento do arquivo swap das políticas das máquinas virtuais, tá? Vou deixar aqui o recomendável, que é gravar no diretório das máquinas virtuais, e finalizo. Ele vai criar um cluster, ok, completo. Veja aqui o HA que está criado, certo? No momento não tenho nenhum host, né? Não tenho nada associado a esse HA. DRS configurado e o HA também configurado. Então vou pegar, fazer isso aqui, ó. Pega o host e movimento para dentro do HA, tá? Então venho para cá. Pega essa outra aqui também. Ele está movimentando, né? Está terminando de instalar aqui, configurar os hosts dentro do HA, né? Configurando aqui o host 136 e 137. Veja aqui que eles estão com um statuszinho de alerta. Pronto, HA configurado. Agora vamos ligar a máquina virtual. Essas críticas vermelhas aqui eu vou explicar já do que se trata, tá? Vou ligar aqui a máquina Debian.
em alguma crítica que ela está fazendo. Copiar, ok. Essa máquina ela estava em um outro host, eu tive que copiar para cá para poder fazer esse laboratório. E aí, como ela trocou de host, o VMware fez aquela crítica lá se eu queria mover ou copiar os arquivos da máquina, as informações de ID da máquina. Então beleza, então o H configurado, e vejamos aqui o seguinte, ó, que ele já está com o load balance aqui ativo, ó, tá vendo? No cluster failover nós temos aqui também os hosts, tá? Tá aqui o número de hosts, né? 2, total de data storage 3, que são no caso os discos internos dos servidores mais o storage, tá? Máquinas virtuais, né? Eu tenho aqui uma máquina virtual que é essa que está inicializando, tá? Vemos aqui também, olha aqui, pronto. Vemos aqui também que ele define, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Pronto. Vemos aqui também que ele define quem é o master, né? O VMware elege um servidor para ser o master, tá? Do cluster, o mestre do nó, né? E temos um outro que é o slave, tá? Ó, então um fica como escravo e outro como mestre do cluster. Essas críticas que ele está fazendo aqui, que são essas marquinhas aqui, esses símbolos vermelhos nessas informações, são referentes a essas 3 críticas, tá? Essas críticas são basicamente o seguinte: ele está dizendo que não tem um gerenciamento de redundância de rede, né? Não tem uma rede redundante. Pede para fazer a configuração de isolamento, de endereço aqui no vSphere, né? No cluster. E fala também que eu não tenho, tenho que configurar o Heartbreak aqui do Data Store. São configurações básicas que ele, isso aqui na verdade não são falhas, são críticas, que ele está falando de alguns recursos que estão faltando. E esses recursos, eu posso explicar melhor em outro momento, mas eu já fiz essas configurações. Esses recursos vocês vão ver justamente aqui, ó, nessa página da VMware, tá? Aqui, Advanced Configuration Options for VMware, né, alta disponibilidade. Então nós temos aqui configurações avançadas de HA. Então, por exemplo, eu venho aqui, ó, pego algumas dessas configurações, por exemplo, deixa eu ver um aqui que a gente viu lá. Pronto, essa parte aqui do Isolation Address, tá? Como também a parte do Heartbreak que a gente viu lá também. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Tá. Ó, questão do Heartbreak, né? Por host, a questão da memória, né, que ele, da rede também, que ele falou que não tem redes virtuais redundantes, tá? Todos esses parâmetros a gente configura justamente aqui, ó, tá? Na parte avançada do HA, que você entra aqui nas propriedades, em Edit Settings, tá? E vemos aqui, ó, opções avançadas, e configurando esses parâmetros, aqueles valores, tá? Depois de configurar aqueles valores aqui, para eliminar as críticas, ou seja, basicamente você dizer ao VMware que ele não leva em consideração aquelas críticas que ele está fazendo. Então você coloca aqui e ele vai ignorar, ele vai sumir com essas informações, tá? E aí você vai poder ter o seu cluster funcionando aí direitinho, sem qualquer tipo de problema. Na verdade está funcionando bem, vocês vão ver aqui que está funcionando. É só algumas críticas que ele faz, tá? Em relação a aqueles parâmetros. Depois disso você precisa fazer isso aqui, ó. Depois que você faz as configurações avançadas, você tem que refazer a configuração do HA, tá? Você desmarca aqui, tá? E desmarca aqui também, dá OK, depois remarca novamente para ele reabilitar. Tá? Desmarca aqui o cluster, por exemplo, aí OK, depois volta lá, marca novamente para ele refazer a configuração do HA. Ele refazer, ele vai considerar aqueles parâmetros que você colocou, ok? Então vamos lá,
ver aqui o Debian, console, beleza. Então o Debian está aqui funcionando, né? Então vamos fazer um teste. Esse Debian está nessa máquina aqui, nesse servidor VMware, tá? Então deixa eu confirmar aqui, ó, virtual machine, tá? Beleza? Então vou desligar esse host aqui. Vamos ver o que irá acontecer, né? Estou desligando aí o host final 137. Vou voltar aqui para o Debian. Vamos esperar. Olha aí o Debian retornando, sendo religado. Ele já está nesse host 136, quer ver? Ó? Tá vendo? Já foi inicializado no outro host. Deixa eu entrar aqui no sumário. No sumário do HA. Olha aí. Informando que o failover, né? Essa mensagem aqui é insuficiente para satisfazer o VSVHA, é justamente porque uma máquina foi desligada, tá? Insuficientes recursos, né? Esse recurso suficiente significa que se eu tiver, por exemplo, problema com esse host aqui, tchau, o meu HA vai embora, né? Para tudo, porque eu não tenho recursos suficientes, não tenho uma terceira máquina virtual, aliás, um terceiro host para poder ali suportar uma queda desse host aqui, por exemplo, tá? Então vejam que foi tranquilo, né? Então ele já migrou, o vMotion foi lá através da sua rede vMotion que nós criamos no outro vídeo e levou a máquina virtual, né, para outro host, apontou ali para outro host, né? A máquina virtual está no storage, ela não vai sair do storage, é apenas um comando do vMotion que diz que aqueles host passe a tomar conta dessa máquina virtual, beleza? Então deixa eu religar aqui o outro host, só para a gente ver o cenário sendo restabelecido. Aproveitei o tempo em que o host 137 estava reiniciando e fiz os ajustes que eu disse referente a esse site aqui, tá? Ajustes avançados do HA. E vejam que os servidores não tem mais nenhuma crítica, tá? Esses ajustes foram feitos aqui, tá? Nas configurações do HA, tá? Você vem aqui em VSVHA Advanced Options. Então eu fiz o que? Que ele ignorasse a redundância da rede virtual, tá? E ignorasse também o insuficiente BD Data Store, né? BD Data Store, e também fizesse o isolamento de endereço, tá? Da placa de rede. Então também coloquei todos aqui com valor de verdadeiro. Então, colocando essas informações, ele esquece aquelas críticas, tá? E as máquinas, ó, vejo que não tem mais crítica alguma aqui, tá? Outra coisa também que deve ser feita é definir o Default Gateway, tá? Se não definir o Default Gateway da interface de rede de cada host, ele também vai gerar uma crítica de isolamento da placa de rede. Então aquela crítica ela casa, no caso, o Default Gateway, tá? A crítica da placa de rede, do isolamento de rede, ela é a crítica do Gateway que você tem que configurar na interface do servidor VMware, tá? Junto com esse parâmetro aqui que você adiciona aqui em avançado, que é Isolation Address, ok? Default Isolation Address. E aí fica tudo belezinha. E lógico, o Default Gateway você vai definir aqui em cada host, Configuration, aqui nas propriedades do vSwitch 0, ok? Entra aqui em Manage Network, edita e define o Gateway, beleza? Então
É isso aí, pessoal. VMware funcionando, aqui os sensores DRS ok, o cluster também ok. Vocês viram que na hora que desligamos o host, a máquina virtual passou do host falho para o host que estava ativo, ok? E espero que tenham gostado do vídeo, que ele seja bastante útil para vocês no trabalho com VMware aí, por aí, com seus clientes ou até mesmo na empresa. Se tiverem alguma dúvida ou se de repente eu deixei alguma coisa aqui não muito clara, fiquem à vontade para me perguntar por e-mail, por Skype, Twitter, enfim. Se alguma coisa não ficou tranquila no entendimento, se restou dúvida, podem perguntar, tá? Que aí eu vou respondendo na medida do possível. Espero de coração que esse vídeo seja útil para todos vocês. Um grande abraço e até o próximo.